Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sei que você chegou aqui hoje com o coração apertado, carregando aquele peso que ninguém mais vê. Talvez as contas empilhadas na mesa da cozinha, o salário que mal cobre o básico e o medo silencioso de não conseguir sustentar a família ou realizar aquele sonho que Deus plantou no seu coração. Essa palavra não veio por acaso. Ela foi preparada pelo Espírito Santo especialmente para você, para o momento exato em que as dúvidas sobre o amanhã te sufocam, as dores financeiras te fazem questionar se Deus realmente se importa, e as esperanças parecem tão distantes, porque o Pai Celestial te conhece pelo nome. Ele viu cada lágrima que você derramou sozinho no quarto, e ele tem uma restauração financeira e uma provisão celestial pronta para derramar sobre a sua vida agora. E se o seu coração está sendo tocado por essa palavra, eu te peço com todo carinho, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse gesto simples que você faz é uma semente que você planta no reino de Deus. E a Bíblia nos ensina que tudo que se semeia no reino volta multiplicado na sua vida, trazendo mais pessoas que precisam ouvir sobre a restauração financeira e a provisão celestial que só o Senhor pode dar. Quando você curte e se inscreve, você não está apenas ajudando um canal. Você está permitindo que a voz de Deus alcance corações quebrados em todo o Brasil, multiplicando a bênção na sua própria jornada. Agora pare tudo o que você está fazendo. Respire fundo, solte os ombros, feche os olhos se puder e abra o seu coração para receber o que o Senhor tem para falar com você neste exato momento. Porque Ele está aqui, pronto para tocar na sua situação financeira e trazer a paz que o mundo não entende. Você já sentiu aquela angústia no peito quando o mês mal começou e as contas já estão batendo na porta? Quando o emprego parece instável e o medo de faltar comida na mesa da família te rouba o sono? Quando você olha para o extrato da conta e pensa: como vai pagar o aluguel, a luz, o remédio do filho ou aquele empréstimo que parece nunca acabar? Essa dor é universal. Todo mundo que já passou por uma crise financeira conhece esse vazio. Essa pergunta que fica martelando na mente: por que eu, Senhor? Por que as portas não se abrem? Por que a provisão parece tão distante quando eu oro tanto? Mas escute com atenção, porque o que você está sentindo agora não é o fim da história. É o começo de um testemunho poderoso de restauração financeira e provisão celestial. A experiência humana nos mostra que as lutas financeiras não discriminam. Atingem o pai de família que perdeu o emprego, a mãe solo que luta para criar os filhos, o jovem que sonha com o próprio negócio, mas não tem capital, o aposentado que vê a pensão minguar diante da inflação. Você já se perguntou por que parece que o dinheiro escorre pelos dedos como água? Por que o esforço de um mês inteiro some em dias? E por que a ansiedade financeira se torna uma fortaleza que aprisiona a mente e o coração? A palavra de Deus tem a resposta, e ela não é vaga. Ela é concreta, ela é viva, e ela é para você hoje. Vamos abrir juntos o texto sagrado, começando por Filipenses capítulo 4, versículo 19, onde o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, declara com autoridade: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Paulo não estava falando de um Deus distante. Ele estava em uma situação real de necessidade, acorrentado, dependendo da generosidade dos irmãos. E mesmo assim, ele declara com fé inabalável que o suprimento vem das riquezas da glória de Cristo, não das nossas economias limitadas, não do mercado instável, não do governo ou do emprego, mas da fonte celestial que nunca seca. No contexto histórico, a igreja de Filipos era uma comunidade simples, formada por ex-escravos e soldados, vivendo em uma cidade romana cheia de impostos e pobreza. E Paulo sabia que eles entendiam o que era falta, por isso, ele não promete riqueza fácil. Ele promete provisão perfeita, alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Pense comigo, irmão. Imagine o povo de Israel no deserto, depois de sair do Egito, sem comida, sem água, cercados por areia e desespero, e Deus envia o maná do céu, uma provisão diária, literal,
que caía todas as manhãs, suficiente para o dia, ensinando que o Senhor é o provedor que cuida do amanhã. Êxodo 16, versículos 4 a 5, nos mostra isso claramente. E o contexto cultural era de escravidão recente, de fome acumulada, de um povo que precisava aprender a depender totalmente de Deus, não do seu próprio braço. Você já viveu o seu próprio deserto financeiro, onde o maná parecia não cair, onde o milagre demorava? Mas a verdade é que Deus nunca deixou de enviar o maná. Muitas vezes nós simplesmente não reconhecemos a forma como ele envia. Outra camada se abre em Malaquias 3, versículos 10 e 11, onde o Senhor diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a receber." No contexto histórico, o povo de Israel havia voltado do exílio babilônico, reconstruindo o templo. Mas o coração estava frio, eles retiveram o dízimo por medo da falta. E Deus os confronta com amor, prometendo não só provisão, mas proteção contra o devorador. O devorador são aquelas despesas inesperadas, o carro que quebra, a doença que chega, o emprego que some, mas quando nós honramos o Senhor com as primícias, Ele abre as janelas do céu. Você já sentiu que o devorador estava ativo na sua vida financeira, que o dinheiro some sem explicação, que o esforço não rende? Mas a Bíblia nos mostra que a restauração financeira começa com obediência, com confiança, com o ato de semear mesmo quando o celeiro está quase vazio. Mateus 6, versículos 25 a 34, nos traz o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus falava para uma multidão pobre, camponeses, pescadores, gente que vivia dia a dia. E ele aponta para os pássaros do céu e os lírios do campo, para mostrar que o Pai cuida. E termina dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O contexto cultural era de opressão romana, impostos pesados, fome constante. E Jesus não ignora a realidade, ele a transcende com a verdade do reino. Você já fez a pergunta que todo mundo faz quando a crise aperta, Senhor: e o reino? Como eu busco primeiro se a conta de luz está para ser cortada? Mas Jesus está dizendo que quando a prioridade é o reino, a provisão vem como consequência natural, não como barganha, mas como promessa do Pai que ama. Vamos aplicar isso na sua vida real hoje. Imagine você acordando cedo, orando antes de sair para o trabalho, declarando que o Senhor é o seu provedor, entregando o dia nas mãos dele e depois agindo com sabedoria, cortando desperdícios, buscando oportunidades, mas sempre com o coração em paz. Ou a mãe que separa o dízimo primeiro, mesmo com pouco, e vê o Senhor multiplicar o resto, como aconteceu com a viúva de 2 Reis, capítulo 4, que tinha só um pouco de azeite e obedeceu ao profeta, enchendo vasos e vasos até não haver mais, pagando as dívidas e vivendo do que sobrou. A tensão cresce quando parece que nada muda, quando a oração sobe e o banco continua cobrando, quando o currículo é enviado e nenhuma porta abre, quando o sonho de empreender fica parado por falta de recurso. Você já sentiu essa tensão, irmão, essa espera que parece eterna, esse momento em que a fé é testada no fogo? Mas é exatamente aí que a provisão celestial se manifesta, porque Deus não age no nosso tempo. Ele age no tempo perfeito, e enquanto você espera, Ele está trabalhando nos bastidores, abrindo caminhos que você nem imagina. Repita comigo no coração: a restauração financeira está a caminho. A restauração financeira está a caminho. A restauração financeira está a caminho, porque o Deus que partiu o Mar Vermelho é o mesmo que pode partir as ondas de dívida na sua vida. Pense no jovem José, vendido como escravo, preso injustamente e de repente elevado a governador do Egito, com provisão não só para ele, mas para toda a nação e sua família. Gênesis 41 nos mostra que no tempo de fome, a provisão de Deus já estava armazenada porque José obedeceu.
A sua história pode ser a próxima. A fome financeira pode ser o prelúdio da abundância celestial. Outra ilustração do cotidiano: o pai de família que perde o emprego e pensa que o fim chegou, mas começa a orar, a buscar, a confiar, e de repente surge um contrato melhor, uma oportunidade que ele nunca procurou, porque o Senhor é o provedor que surpreende. Ou a irmã que luta com vícios financeiros, gastando por impulso, e o Espírito Santo começa a tratar o coração, trazendo disciplina e depois multiplicação. A aplicação prática é diária. Anote as promessas, declare-as pela manhã, viva com gratidão mesmo no pouco e veja o Senhor agir. A tensão espiritual é real. O inimigo quer te fazer acreditar que Deus esqueceu, que a provisão nunca virá, que você merece essa escassez por erros passados. Mas a verdade bíblica derruba essa mentira, porque Romanos 8, versículo 32, diz aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele deu o maior, o filho, quanto mais as coisas menores como provisão financeira. Você se identifica, não é? Você já sentiu que o erro do passado estava bloqueando a bênção, mas o sangue de Jesus limpou tudo, e a restauração está disponível agora. 2 Coríntios 9, versículo 8, declara: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra." Isso é provisão celestial. Não só o suficiente, mas abundância para transbordar em bênção para outros. Vamos aprofundar mais porque o Senhor quer que você saia daqui com a fé fortalecida. No livro de Neemias, o povo reconstruiu os muros de Jerusalém em meio à oposição, e a provisão veio no meio da luta porque o coração estava voltado para o Senhor. A sua vida financeira é como um muro quebrado, mas o mesmo Deus que restaurou os muros de Jerusalém vai restaurar as suas finanças. Pergunta retórica para você responder no coração: você crê que o Senhor pode fazer mais do que pedimos ou pensamos? Como diz Efésios 3, versículo 20. Sim, você crê. Então declare no seu espírito: o devorador está sendo repreendido, as janelas do céu estão se abrindo, a restauração financeira está a caminho. Exemplos concretos continuam a fluir. O casal endividado que decide jejuar e orar por 40 dias e vê o Senhor cancelar dívidas de forma sobrenatural. O empreendedor que dedica o negócio a Deus e vê clientes chegando de onde menos esperava. O idoso que recebe uma herança inesperada depois de anos de escassez. Tudo isso é provisão celestial em ação, não sorte, mas fidelidade de um pai que não falha. A tensão chega ao auge quando você pensa que já orou tudo e nada mudou. Mas é aí que a palavra de Deus se torna âncora. Hebreus 11, versículo 1 diz: "Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, e a prova das coisas que se não veem." Você não precisa ver ainda, a certeza está na promessa. E agora, com o coração cheio de expectativa, vamos entrar no momento mais poderoso desta palavra, o momento da oração, onde o céu desce e toca a sua realidade. Pai amado, eu venho diante de Ti agora com o coração aberto e rendido, sabendo que Tu és o Deus da restauração financeira e da provisão celestial, o mesmo que supriu o povo no deserto e que continua suprindo os Teus filhos hoje. Tu sabes exatamente o que este irmão e esta irmã que me ouvem estão passando, as dívidas que pesam como montanhas, o medo de não conseguir pagar as contas, a vergonha de pedir ajuda, a ansiedade que rouba a paz. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toca agora na vida financeira de quem está endividado, quebra todo o jugo de empréstimo, cancela as dívidas impossíveis e traz uma saída sobrenatural. Tu conheces o pai de família que trabalha de sol a sol e ainda assim falta, o senhor que perdeu o emprego e se sente inútil, a mãe solo que luta para colocar comida na mesa dos filhos. Derrama a tua provisão celestial sobre eles. Abre portas de emprego, envia clientes, multiplica o pouco que eles têm, como fizeste com a viúva do azeite.
Eu declaro sobre cada vida que me ouve que Filipenses 4:19 se cumpre agora. O Senhor suprirá todas as necessidades segundo as riquezas da glória em Cristo Jesus. Gratidão enche o meu coração, Pai, porque Tu és fiel, porque Tu nunca deixaste o Teu povo passar fome, porque mesmo nos momentos mais escuros, Tu enviaste o maná. Agora eu clamo com fervor, Senhor, por quem está no limite, por quem pensa em desistir, por quem tem o coração partido por causa de promessas financeiras que não se cumpriram. Enche-os com a tua paz, que excede todo entendimento. Remove a ansiedade, traz sabedoria para gerir o que tem e coragem para semear no teu reino. Eu intercedo pelos sonhos adiados, pelos negócios que não decolam, pelos estudos parados por falta de recurso, pelos casamentos abalados por brigas de dinheiro. Restaura, Senhor. Traz unidade, traz multiplicação, traz o milagre que eles precisam. Declaro que Malaquias 3:10 se manifesta, as janelas do céu se abrem, a bênção transborda, o devorador é repreendido. Momento de rendição, Pai. Eu entrego nas tuas mãos cada preocupação financeira, cada medo, cada dúvida. Tu és soberano, tu és bom, tu és o provedor. Para quem está doente e as contas médicas se acumulam, traz cura e provisão. Para quem tem o coração partido por traição financeira, traz restauração e confiança novamente. Para quem espera um milagre urgente, age agora, Senhor. Age com poder. A intensidade cresce, Espírito Santo, move-te com fogo. Queima toda a incredulidade, enche de fé inabalável. Eu declaro que a restauração financeira chega como um rio caudaloso, lavando as dívidas, trazendo abundância, abrindo caminhos novos. Gratidão novamente, porque Tu és o Deus que faz o impossível, o Deus de José, o Deus de Neemias, o Deus de hoje. Clamo por proteção contra o devorador, contra roubo, contra perda, contra injustiça financeira. Que a tua mão poderosa guarde cada centavo, multiplique cada investimento feito no teu nome. Para os jovens que sonham grande, mas enfrentam escassez, envia mentores, oportunidades, recursos. Para os idosos que vivem de pensão mínima, traz suplemento sobrenatural. Eu rendo graças mais uma vez, Senhor, porque a tua misericórdia é nova a cada manhã, porque a tua provisão é certa. Que esta oração suba como incenso agradável, que o milagre comece a se manifestar ainda hoje. Em nome de Jesus, eu declaro vitória financeira, paz no lar, alegria no coração, e que o nome do Senhor seja glorificado em cada testemunho que vai surgir. Amém e amém. E agora, com o coração transbordando de certeza, declare sobre a sua vida que a restauração financeira e a provisão celestial são uma realidade presente, não um sonho distante, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e o que ele começou a fazer na sua vida financeira, ele vai completar com glória. Guarde essa verdade no coração, repita quando a dúvida vier. Viva como quem já recebeu a bênção, porque a fé move montanhas, e o Senhor está movendo a sua. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe nos comentários o seu nome. E de onde você está falando, escreva o seu pedido de oração específico ou o seu testemunho de como Deus já começou a agir nas suas finanças. O seu testemunho tem poder de fortalecer a fé de quem ainda espera o milagre, de mostrar que a provisão celestial é real e que o Senhor está no controle. Você faz parte desta família de fé, você não está sozinho e juntos vamos ver a glória de Deus se manifestar em cada vida. Que o Senhor te abençoe abundantemente.